Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Conceito Cast. Hoje nós estamos com um convidado especial aqui hoje, nosso amigo Fabiano, né? Vai contar uma história, essa jornada. Ele falou que precisava de uns 3 dias para contar tudo que a gente precisa para falar sobre a história da Conceito e da Conceito aqui. Nós vamos procurar resumir um pouco dessa história, dessa jornada do Fabiano dentro da Conceito, para vocês entenderem, né? Qual que também é o trabalho que o Fabiano aplica na Conceito hoje, o que é que vocês que acompanham os trabalhos da Conceito, você cliente, você que é da equipe, você que acompanha os trabalhos da Conceito, qual parte você está olhando e você sabe que tem a mão ali do Fabiano, da equipe do Fabiano. A gente vai falar um pouco disso hoje. Fabiano, seja muito bem-vindo. Por favor, se apresente. Comente qual é a sua apresentação preferida que você fala do Fabiano. Se apresente para o pessoal conhecer um pouco mais sobre você. Opa, Thiago, tudo bom? Cara, o que a gente vai falar sobre conceito, sobre a história da Conceito, né? É uma história muito interessante. Acho que a gente teve um começo um pouco diferente, né, da maioria das empresas. A Conceito vem de uma consequência de um trabalho que foi feito em parceria. Hoje somos dois sócios na Conceito, eu e o Samuel. O Samuel já fez as participações dele nos podcasts aqui. E a gente começou a partir de uma parceria de um negócio. O Samuel tinha uma necessidade técnica de um produto, né? E aí eu comecei a desenvolver o produto para ele na época. Eu era sócio de outra empresa e tal. E aí, por afinidade, por pensar parecido, por ter desejos similares, a gente acabou vendo que tinha muito sentido fazer uma sinergia enorme. Nós dois trabalharmos juntos. Eu acabei saindo da empresa onde eu era sócio e montamos a Conceito em parceria, né? Então, fizemos sócios na Conceito. Daí para frente, a gente começou a construir, sempre dividindo bem os processos. O Samuel cuida da parte comercial, eu cuido da parte de desenvolvimento, né? Por muito tempo, até que a empresa, de fato, começasse a andar, eu era o departamento de desenvolvimento da empresa, quer dizer, eu era o único programador, o único dev da empresa. E aí, gradualmente, a empresa foi se desenvolvendo. A gente passou por muitos e muitos eventos na nossa história. Por isso que eu te digo, você comentou até, são histórias aí para 3, 4 dias de podcast. A gente não tem espaço para isso agora, né? Mas hoje a Conceito já conseguiu passar por esses perrengues todos, por essas dificuldades todas, né? Acho que toda empresa no Brasil sofre muito para crescer. A gente não foi diferente, né? Às vezes as pessoas podem nos enxergar hoje e dizer assim, cara, bah, que legal, olha Conceito e tal. Mas quem conhece a nossa história, quem viveu a nossa história, sabe que não foi fácil chegar aqui, né? Nunca é fácil, né? Esse trabalho, essa caminhada, essa jornada, ela tem muito de persistência, ela tem muito de insistência, ela tem muito de criatividade. A nossa história é permeada por isso, por desafios, né? Onde ninguém queria ir, o que ninguém queria fazer, o que todo mundo dizia que não dava para fazer. O impossível, né? Sempre nos desafiou, nos conquistou. Sempre foi uma coisa que a gente buscou, né? Então, quanto mais a gente chegava em determinado cliente, tinha uma ou outra tarefa para fazer e ninguém, né, do mercado tinha conseguido atender ainda, a gente achava que ali era a nossa posição, ali era o nosso ponto. E assim a gente foi, né? Então, sempre buscando novos clientes, sempre buscando desenvolver novas tecnologias, trazer para o Brasil tecnologias que não existiam ainda, né? Ser precursores em uma série de coisas. A gente trouxe para o Brasil produtos como o próprio Smart Card, né? Na época lá, nos anos 2000, início de 2000, final de 99, início de 2000, a gente foi uma das primeiras empresas do Brasil a trabalhar com um Smart Card. Nem banco, ninguém trabalhava, o Conceito foi lá, começou a trabalhar. Isso nos deu uma projeção. Trabalhar com a RFID também, quando ninguém pensava em trabalhar com a RFID ainda, o Conceito estava lá trabalhando com a RFID e buscando clientes e trazendo soluções baseadas em RFID. A gente também foi uma das primeiras empresas de tecnologia a usar a visão computacional nas nossas soluções. A gente usa, por exemplo, reconhecimento de face, de câmeras, de placa por câmeras, sei lá, desde 2003, 2004. Então, assim, a Conceito sempre procurou isso. Ela procurou a vanguarda de soluções técnicas, ela procurou a vanguarda de novos produtos e sempre ofereceu isso para os nossos clientes de uma forma muito, muito prática, muito simples de usar, muito vantajosa, né? Que o cliente, de fato... Porque eu enxergo assim, Thiago, a gente tem várias tecnologias hoje no mercado, tá? Mas você precisa ver qual é o produto, qual é a tecnologia, qual é aquela situação que realmente vai resolver a dor do teu cliente.
Não adianta eu ter no meu portfólio lá 20, 30, 40 produtos diferentes e eu querer que todos eles sejam aplicados no meu cliente. Não, eu tenho que estudar, analisar, entender a situação do meu cliente, ver qual é a dor dele e ver de que forma eu consigo encaixar um produto ali que de fato vai ser uma solução para ele. Não é um produto que simplesmente eu vou vender para o meu cliente. Não, eu vou atender o problema dele. Isso sempre foi um objetivo, o cerne do nosso processo, oferecer soluções. Né? E aí a gente foi construindo, foi criando, foi evoluindo. Né? O nosso departamento técnico, a nossa parte de desenvolvimento sempre foi muito, muito ativa, muito atenta, né? Buscando sempre novas tecnologias, buscando sempre novos produtos. E a gente chegou hoje onde está. A Conceito hoje é respeitada no mercado, é conhecida no mercado. Temos aí grandes players do cenário nacional que são nossos clientes, nacional e internacional, né? E essa é a história resumida, quer dizer, muito trabalho, muita pesquisa, muito estudo, muito esforço para chegar onde a gente chegou hoje. A gente sabe que a gente está aí apenas na metade do caminho. Tem muita coisa para andar ainda, tem muita coisa nova para fazer e a gente não para. O nosso hoje, aquele departamento de desenvolvimento que era o Fabiano, né, no início do processo, hoje ele já cresceu bastante, hoje ele já tem um tamanho proporcional às necessidades da empresa e está crescendo constantemente. Então, é uma história muito legal, uma coisa que a gente precisa parar uma hora, conversar só sobre os fatos, sobre as histórias, sobre as viagens fantásticas que se fez, viagens fantásticas que eu te digo a trabalho, né? Viagens aquelas de livros, de escrever livros mesmo, de passar semanas e semanas no meio de uma transamazônica, sem estrada, sem nada. O Samuel já deve ter comentado alguma coisa em algum podcast dele, mas são histórias bem, bem legais que vale a pena relembrar. Mas é isso, a história da Conceito é uma história de muito suor, muito esforço, mas de muito sucesso também. Legal. E quantas pessoas você tem na equipe? Como é que está essa parte de desenvolvimentos hoje? Você era só o Fabiano? Como é que está essa jornada? Quantas pessoas chegam a envolver hoje? Bom, hoje a nossa equipe de desenvolvimento tem 8 pessoas, né? Mais eu como CTO, então a gente tem, eu sou o CTO da empresa, eu tenho uma gerente de desenvolvimento e temos mais 7 programadores, né? Mas é uma equipe que está sempre crescendo, ela está sempre aumentando, né? Porque toda hora a gente tem novos projetos, a gente tem novas demandas, a gente tem uma área comercial que a gente gosta muito, que é a alfaiataria de software, né? Que é aquela área que permite desenvolver um programa sob medida para cada cliente, né? E a alfaiataria de software ela surgiu por uma questão de vivência nossa mesmo, de experiência nossa mesmo. A gente começou a notar muito cedo, né? Que grandes empresas do cenário nacional, grandes mesmo, gigantes, empresas que com faturamento aí na casa de bilhões de dólares, né? Tinham excelentes ferramentas de ERP, excelentes ferramentas de gestão, mas na realidade eram gerenciadas por planilha. Não, os funcionários gerenciavam um negócio de bilhões de dólares em planilha Excel, né? E a gente começou a enxergar que isso era uma grande oportunidade de negócio, em primeiro lugar, né? E segundo, que era uma dor enorme, né, das pessoas que gerenciavam o negócio, porque você não tinha segurança alguma. Qualquer pessoa podia chegar lá e alterar um dado numa planilha e os resultados todos mudavam, né? E aí a gente começou a trabalhar tapando esse buraco, né? Tapando essa necessidade. A gente começou a fazer o que a gente chamava, há alguns anos atrás, de middleware, né? Que era aquele software que fazia o meio termo, o caminho intermediário entre o chão de fábrica e o ERP do cliente, né? E esse middleware ele foi crescendo, ele foi deixando de ser simplesmente um software de captura de dados ou de input de dados para virar uma ferramenta. Então, a gente acabou indo para WMS, para o Mox, né, para várias ferramentas de gestão e enxergou nisso a oportunidade do software sob medida, né? E aí entrou a alfaiataria. E quando você entra na alfaiataria, você tem uma demanda muito maior de gente para desenvolver. Então, a nossa equipe de desenvolvimento hoje, ela está sempre crescendo, né? À medida que a gente vai recebendo novos projetos, é normal que dentro do negócio a gente tenha, dentro da Conceito hoje, a gente tenha um dev, né, um programador que seja o pai daquele projeto. Então, entrou uma alfaiataria, alguém vai ser pai daquele projeto.
Entrou um produto novo para ser desenvolvido, alguém vai ser pai daquele projeto. Para quê? Para que ele possa, de fato, coordenar todas as necessidades daquele cliente ou daquele produto, né? E a gente possa depois, com o resto da equipe, dar suporte para ele no desenvolvimento e tal. Porque aí entra um outro aspecto que a Conceito tem também, que é uma coisa que nos orgulha muito, né? A gente tem um prazo de entrega, um tempo de entrega, um tempo de resultado para o cliente muito rápido, né? Isso é uma coisa que a Conceito sempre prezou, sempre foi assim, vamos dizer assim, a nossa principal característica, aquilo que mais chama a atenção, né? Então, se você pega aí softwares de grande porte sendo implementados, com todas as suas complexidades, você vê aí projetos de 2, 3 anos para implantar um ERP, por exemplo, né? A Conceito hoje, ela consegue te entregar um software de altíssima qualidade para atender 100% da tua necessidade em 60, 90, 120 dias, dependendo aí do projeto. Então, é uma curva de entrega, uma curva de desenvolvimento muito curta, né? Com uma qualidade de entrega muito alta, né? E com produtos de tecnologia diferenciada que realmente fazem a diferença. Excelente, excelente. E como que fica essa visão para o mercado chegando na inteligência artificial? O que que vocês hoje têm de visão em relação a isso, né? Vocês estão ligados à tecnologia. E o quanto a inteligência artificial ela vem somar ou ela vem impactar para quem trabalha nesse ramo ou para empresas o que que as empresas podem aproveitar, né, nesse gancho, falando dessa solução mesmo que vocês entregam? Aí tem uma história interessante até, né? O que a gente ouve hoje com relação à IA, né, é uma coisa que a gente ouvia há 10 anos atrás com relação à automação, né? Então, quando você falava em automação, e a Conceito começou lá atrás fazendo automação de supermercado, né? Ela começou depois fazendo automação industrial, ela começou a fazer automação de carregamentos, enfim, a automação sempre foi o nosso cerne, né? E você sempre ouviu falar, né, que, nossa, a automação vai tirar emprego, nossa, a automação vai fazer com que as pessoas sejam demitidas. Tal. Então, a primeira regra que eu coloco, e isso vale para IA hoje, tá? A gente vai entrar nesse assunto também, mas a primeira coisa que eu coloco é assim, nenhum empresário no Brasil bem-sucedido, ele é burro, né? Então, se você tem um colaborador, né, que tem um grande desempenho, que tem uma grande capacidade, que é muito bom no que ele faz, né, mesmo que eu automatize o processo onde ele trabalha hoje, ele não vai perder o emprego dele, ok? Ele vai ser redirecionado para uma outra área, ele vai ser requalificado dentro da empresa, né? Ele vai subir de posto, ele provavelmente vai subir de salário. Então, a automação, a IA, ela vem como ferramenta para que as empresas possam produzir melhor, né? Ter melhores resultados, né? Consequentemente, ganharem mais, aumentarem o faturamento e, por consequência, poderem empregar mais gente, pagar melhor, né? Qualificar melhor seus funcionários e, consequentemente, crescerem. As pessoas têm medo, né, de automação, têm medo de IA, e eu entendo até um certo ponto, porque tem uma fantasia aí, né? Se a gente for olhar para filmes e etc., né? A IA vai dominar o mundo. A IA, se a gente olhar um Exterminador do Futuro, a gente enxerga uma IA como um bandido, como uma coisa muito ruim. Mas, cara, na prática, né, a IA vem te trazer facilidades, né? Ela vem facilitar o teu caminho. Ela vem melhorar a qualidade do teu trabalho, ela vem melhorar o resultado do teu trabalho, ela vem te trazer respostas de uma forma mais rápida, de uma forma mais eficiente. Então, assim, é uma ferramenta, né? Toda ferramenta ela pode ser usada de uma forma boa ou de uma forma ruim. Não adianta, eu posso te dar, sei lá, vou te dar uma pá. Você pode fazer um buraco com a pá, ou você pode dar com a pá na cabeça de alguém. Como você vai usar a pá é uma decisão sua. Tá? Então, assim, eu nunca vejo tecnologia de uma forma negativa. Tá? Qualquer tecnologia, eu entendo que ela vem agregar. E eu sou um cara que posso falar muito disso, né? Uma coisa assim, quando eu conto a minha história, quando eu comecei a desenvolver, eu tinha 14 anos de idade, né? Então, vamos lá, mais de 40 anos já. Então, naquela época, você não tinha PC, você não tinha notebook, você não tinha internet, você não tinha celular, né? Você não tinha nada disso, né? E tudo isso veio depois, veio nos últimos 40 anos, né? E quanto isso facilita a nossa vida hoje, né?
Você consegue enxergar a tua vida hoje sem um celular? Tem como, né? Não, Você consegue enxergar a tua vida hoje sem um computador? Não tem, não entendeu? tem. Então, assim, isso hoje está permeado na nossa vida. E quando veio, era uma coisa muito fantástica, muito diferente. As pessoas mais velhas, né? Me lembro meu pai, né? Que hoje tem 80 e poucos anos, quando isso veio, nossa, mas não sei o quê, mas nunca vou conseguir usar, nunca vou, isso vai atrapalhar, não sei. Cara, hoje meu pai tem 80 e poucos anos, usa um celular dele todo dia, minha mãe usa o celular dela todo dia. Enfim, a tecnologia, ela assusta num primeiro momento, né? Porque nós, seres humanos, temos uma resistência natural ao novo. Tudo que é novo, a gente acaba ficando meio pé atrás, acaba ficando meio preocupado. Mas à medida que você vai vendo o quanto ela é útil, o quanto ela é prática, o quanto ela pode ser utilizada no dia a dia de uma forma produtiva, você vira fã. Tá? Então, é o que eu dizia de automação industrial há 10 anos atrás, é o que eu digo da IA hoje. Então, tudo que você tiver de solução de IA, e eu vou dizer mais, as IAs que a gente tem hoje no mercado, elas estão engatinhando, okay? Elas estão começando um processo de aprendizado. Né? Você vê um chat GPT, você vê outras IAs aí fazendo arte, fazendo mockups de pessoas, criando personagens que não existem, essas coisas todas. Isso é 2% do que a IA vai fazer, tá? Mas eu tenho certeza absoluta que o resultado final, daqui a 5, 10 anos, se a gente estiver falando ainda sobre as IAs, porque eu acho que elas vão fazer tão parte do nosso dia a dia que isso nem vai ser mais um assunto comentado, a gente vai viver com elas, conviver com elas naturalmente. Daqui a 10 anos a gente vai estar olhando e vai dizendo, pô, eu não consigo ver o meu mundo hoje sem uma IA. Uhum. Ok. Você acredita que as IAs e chegarão em qual nível você acredita que ela pode chegar na prática para empresários, empreendedores, o Brasil é feito de micro e pequenas, boa porcentagem. Na prática, o que que esses empreendedores eles podem olhar e ver que as IAs poderão transformar no seu dia a dia, assim? Cara, são tantas soluções. Vamos botar assim, ó, na parte de desenvolvimento de sistemas, tá? Sim. Hoje, por exemplo, com as IAs que já tem no mercado, e são poucas, poucas que eu digo a nível de grande capacidade de processamento, né? Se eu chegar para uma IA hoje e pedir um código para uma rotina que faça alguma coisa específica, em alguma linguagem de programação específica, ela me entrega o código pronto. Já. Uau. Eu simplesmente digo para ela, olha, eu quero uma rotina onde eu vou entrar com 3 ou 4 parâmetros, eu quero que você pegue esses 4 parâmetros, salve num banco de dados, assim, assim, assim. Eu descrevo o que eu quero e eu digo, eu quero que você me gere o código para isso em C Sharp, por exemplo, que é uma linguagem de programação, né? Ou em Java, que é outra linguagem de programação. Aí ela vai me gerar um código, né? Na maioria das vezes correto, na maioria das vezes funcional, talvez não o mais elegante, talvez não o mais perfeito, mas esse código vai vir pronto. Então, o que eu enxergo a nível de futuro de IA uma IA vai virar quase que um consultor. Se a IA tiver um bom nível de qualificação, porque a gente tem que partir do princípio assim, ó, e é uma história que eu sempre conto desde 30 anos atrás, 40 anos atrás, né? O Uhum. computador é o bicho mais burro do mundo. Okay? Ele só faz o que tu manda. Ele não tem Uhum. inteligência. Agora, Uhum. a IA é a mesma coisa. Uma IA, quando nasce, ela é um embriãozinho. Ela é burra. Ok? Uhum. E ela vai ser treinada. Ela pode ser treinada, por exemplo, para ser um expert em corridas de cavalo. Dando um exemplo bem banal. Ou eu posso treinar uma IA para ser uma expert em resultados de jogos de futebol. Como eu posso treinar uma IA para ser uma expert em gestão de negócios? Ok? Uma expert em consultoria financeira, uma expert em investimentos. Então, as IAs, né, elas vão caminhar para caminhos de especialização, elas vão ser treinadas para aquilo. Né? Hoje, por exemplo, a gente usa muito IA, dentro da Conceito, por exemplo, em visão computacional. Então, elas são treinadas para reconhecer objetos. Hoje, por exemplo, as IAs que a gente usa em automação reconhecem um veículo, reconhecem um caminhão, reconhecem um carro, reconhecem uma face, né? Reconhece pessoas, reconhece sentido de movimento, porque elas foram treinadas para aquilo. Então, o que vai acabar acontecendo com as IAs é especialização. Daqui a pouco você vai ter lá uma IA
que você vai ter acesso, que você vai pagar uma taxa mensal, você vai comprar como SaaS, enfim, a forma de consumo eu não sei qual vai ser, que ela vai ser, por exemplo, especialista em, como eu falei, em consultoria financeira. Né? Então, eu quero saber quais são os melhores investimentos, eu quero saber o que eu tenho que investir hoje, quais as ações que eu devo investir, quais ações que têm potencial de crescimento, onde eu posso ganhar mais dinheiro. Beleza, eu vou contratar tal IA, vou perguntar para ela, ela vai dizer, ó, compra ação da empresa tal, porque a previsão de suba é de X%, e ela vai ter já isso mapeado na cabeça dela, que são, não tem nada de mágica nisso aí, né? São tarefas que hoje são feitas por pessoas. São conhecimentos que estão na cabeça de um ou de outro, né? E que vão ser transportadas para dentro dessa capacidade de aprendizado da IA. Ela não vai errar? Vai errar. Como o ser humano erra também, entendeu? A IA vai ser sempre perfeita? Não vai ser. Ela vai te dar sempre a resposta certa? Não, não vai. Né? Ela vai ser falível? Vai. A IA vai dominar o mundo? Não vai. Tá? Então, são coisas que eu entendo como muito claras. Né? Esse caminho de especialização de IA é uma coisa que não tem volta, ela cada vez mais vai caminhar para esse lado, né? De se tornar uma grande especialista num grande assunto, seja do mais simples, do mais básico até o mais profundo. Daqui a pouco a gente vai ter IA aí. É óbvio que para isso precisa todo um trabalho de licenciamento e de autorização e tal, mas a gente vai ter IA fazendo diagnóstico médico, a gente vai ter IA fazendo tratamento psicológico, a gente vai ter IA, se a legislação permitir, se houver confiança suficiente nisso, a gente vai ter IA prescrevendo medicamento, né? Enfim, vai ter muita IA trabalhando em muita coisa. Isso vai tirar emprego de muita gente? Eu acho que não. Tá? Eu acho que nada vai substituir o ser humano, né? Mas vai dar oportunidade, vai talvez exigir, né, que nós, seres humanos, nos qualificamos melhor, né? Para que a gente, de fato, possa oferecer algo a mais que a IA oferece, né? Algo um pouco melhor do que a IA oferece. Mas, enfim, isso é uma etapa natural de evolução da humanidade. Legal. Você já viu aqueles vídeos que os caras colocam um hacker hackeando um banco e cuspindo dinheiro pela máquina do banco, e o cara hackeou a cafeteira, e sabe aquelas coisas assim, que as casas são inteligentes, os caras estão hackeando tudo, é inteligência artificial, e cria um medo na cabeça das pessoas que, meu, vou ser atacado pela minha cafeteira em casa, tipo um negócio assim, né? Você já viu esses vídeos? E o que é real, o que não é ali? De fato, dá para fazer isso dentro da tecnologia? Cara, mas eu já vi muita coisa, mas isso é estereotipar a tecnologia, entendeu? Né? Primeira regra de falando de tecnologia não existe nada inviolável, ok? Não existe nada que não seja hackeável, não existe segurança perfeita. Até porque o próprio programador, né, ele é um ser humano, né? E ele, na maioria das vezes, ele deixa um backdoor, a gente chama de backdoor, é uma porta de entrada secreta, né, onde eu possa acessar a minha aplicação. Ele deixa uma chave de criptografia em determinado momento que possa ser quebrada. Hoje em dia, esse processo de ser invadido, não ser invadido, que eu vou ter minha cafeteira dominada, o meu liquidificador, cara, é um pouco de ficção, tá? Mas, na realidade, a mensagem é essa, assim, ó, nada hoje é 100% seguro. Não existe... O meu celular não é 100% seguro, o meu notebook não é, por mais que eu coloque antivírus, mas o que vai mudar aí, né? O que faz a diferença entre eu ser invadido e eu não ser invadido, o meu computador ser hackeado ou não ser hackeado, o meu comportamento como usuário? Isso é fundamental, né? Por quê? Porque ninguém consegue, do nada, simplesmente acessando... A gente vê isso em Missão Impossível, qualquer filme de tecnologia, acessando o endereço IP, os caras vão lá, entram, dominam um sistema de segurança. Tá? Não é assim tão simples, não é assim tão fácil. Eu, por exemplo, se eu vou ter meu computador invadido, eu vou ter meu computador contaminado por um vírus, de alguma forma eu tenho que ter clicado em alguma coisa que baixou algum software, que instalou no meu PC e que permitiu, abriu as portas para que o meu PC fosse invadido, né? O meu celular fosse invadido. Volta e meia eu vejo alguém dizer assim, porque hackearam o meu WhatsApp, porque hackearam o meu Instagram. Porque as pessoas não se previnem de forma correta. Ou porque você não tem duplo fator de autenticação nas suas senhas de rede social, né? Ou porque você baixou um link suspeito no teu WhatsApp lá e ele permitiu que a pessoa clicasse e absorvesse os seus dados. Enfim, dados hoje
qualquer dado hoje ele sim, fácil de ser roubado, vamos botar assim dessa forma. Agora, a ponto de você chegar e remotamente dominar um sistema de segurança, dominar uma cafeteira, uma geladeira, um liquidificador, eu não consigo enxergar dessa forma, tá? Isso acho que é um estereótipo um pouco exagerado para demonstrar o quanto seria fantasiosamente a tecnologia usada de uma forma negativa. Legal. Isso eu falo que é importante quebrar um pouco esses mitos, né? Porque às vezes tem isso, né? A pessoa vê uma fatia da notícia, da situação, e ela leva como verdade. Ela acha que tecnologia ou IAs vão acabar com o mundo. A gente tem um vídeo recente, bem propagado, até no perfil do próprio Samuel, que demonstra um pessoal usando inteligência artificial, usando robótica, enfim, para um show, uma balada e tal. É um vídeo que está bem estourado ali, já passou de acho que já chegou a casa dos milhões ali de visualizações, ele tá bem estouradão. Mas tem muitas opiniões, então as pessoas vê um telão onde tem uma ilustração de um robô participando dessa rave, dessa balada, enfim. Mas o cara gerou um impacto visual tão grande que aí os comentários que assustam. Tem gente que ela nem vê tudo, ela fala: nossa, é o fim do mundo, não posso acreditar num negócio desse, tá? E outro fala: nossa, que legal, eu queria estar perto. Então, a tecnologia, ao mesmo tempo que ela transforma, ela traz, como você falou, né? Ela é como se fosse uma faca. Como se fosse, a faca é perigosa, é boa ou ruim, depende do que vai fazer com ela. Cara, ela choca. Agora, você faz uma retrospectiva histórica aí, tá? Vamos pegar lá em 1960, mais ou menos, 1950 e poucos, foi quando a televisão entrou no Brasil, tá? A população inteira do Brasil, vamos só de Brasil, não falando de mundo inteiro, a população inteira do Brasil vivia de rádio. Okay? Todo mundo tinha na cabeceira, na sala da casa, um rádio antigo, a válvula grande e tal. Todas as notícias chegavam por ali, era muito difícil sintonizar, você tinha que estar lá mexendo e tal. Chegava uma voz cheia de ruído e tal. Aquilo era o que você tinha, né? Aquilo era o máximo, né? E do nada, pã, daqui a pouco o cara bota um troço quadrado na tua sala, né? Uma televisão, um troço quadrado, uma caixa, né? E aquela caixa começa a falar, começa a mostrar imagem, começa a mostrar coisas do mundo inteiro que você nunca viu. Você imagina para as pessoas daquela época o quanto isso foi assustador. Eu me lembro, né, de meu pai contar e tal, que as primeiras televisões, quando chegaram, você botava na sala e quem tinha televisão, a rua inteira vinha assistir. Você tinha lá 80, 100 pessoas dentro da sala da tua casa olhando TV. E todo mundo olhava e assustado, dizia que aquilo era coisa do demônio, que aquilo ia acabar com o mundo. Então, cara, são reações muito parecidas, entendeu? A gente só tem que contextualizar essas tecnologias em termos históricos, né? Então, o susto que se levou quando se começou a ver uma televisão é muito parecido com a reação que muitas pessoas têm hoje quando vê um robô, quando vê uma IA, quando vê um robô fazendo um serviço de guarda, por exemplo. Nos Estados Unidos hoje é normal, né? Robôs sendo utilizados para fazer patrulhamento e controle de segurança de perímetro, né? Atrelados a uma IA. É muito normal quando você vê um robô de DJ lá tocando música e alisando os discos e fazendo som, tá? Mas, cara, eles são treinados para isso. Ali, atrás daquilo ali, tem uma equipe, tem um monte de gente que trabalhou, tem um monte de programador que botou o dedo ali para que ele chegasse naquele ponto. Ele não aprendeu a discotecar, ele não aprendeu a tocar música sozinho. Ele não nasceu fazendo aquilo. É diferente de um ser humano, entendeu? Hoje, a IA não tem esse nível. Um ser humano nasce completamente burro, né? Completamente ignorante de tudo, e na sua caminhada de vida ele vai aprendendo. Né? Alguns aprendem mais, alguns aprendem menos, normal, depende de experiência, depende de vivência, depende do que passou na vida, mas a gente nasce burro, burro ao extremo, né? A gente não sabe falar, a gente nem escutar direito escuta, e gradativamente a gente vai crescendo e evoluindo e aprendendo a fazer as coisas. Uma IA, ela não sabe fazer nada, ela precisa ser treinada. Um robô, ele precisa ser programado, né? Ele não tem vontade própria, ele não tem autoconhecimento, ele não consegue desenvolver a autoaprendizagem sozinho, ele tem que ser treinado para aquilo. Alguém tem que explicar para ele e a capacidade dele fica limitada. Ah, beleza. Algum dia, daqui para frente, a gente vai ter uma IA que vai ter condições de ela sozinha, a partir de um código básico,
aprender, né, com o que ela olhar, com o que ela viver? Talvez sim, né? Mas aí a gente tem outras variáveis no meio, capacidade de interpretação, né? Capacidade, porque, por exemplo, você já parou para olhar a psique humana, né? Você já parou para entender como é que nós, seres humanos, aprendemos? Você já olhou para isso com atenção? Nós, seres humanos, só aprendemos de uma forma, né? Por comparação. Nós olhamos para as outras pessoas e vimos como as outras pessoas fazem as coisas e replicamos. É assim que nós aprendemos. Tanto que se você pegar um ser humano que geneticamente é igual, né, que foi criado numa comunidade X com hábitos X, ele vai ter aqueles hábitos. Se você pegar outro ser humano geneticamente igual a ele, foi criado lá no outro lugar, que é totalmente distante, que é totalmente longe, vai ter outros hábitos, outros costumes, outras formas de falar, outra língua. Então, assim, nós, seres humanos, aprendemos por comparação. A IA, a hora que você conseguir, que não existe hoje, ok? Você conseguir fazer uma IA suficientemente desenvolvida, que tenha órgãos sensores, né? Ouvido, nariz, olhos, né? Não necessariamente no mesmo formato que a gente conhece hoje, no ser humano, é óbvio, né? Que ela consiga identificar sons, que ela consiga identificar cheiro, que ela consiga identificar visualmente as coisas, mesmo que usando aparatos eletrônicos, e com isso aprender, talvez a gente consiga ter uma IA que consiga evoluir a ponto de ser inteligente, ok? Mas hoje o que a gente tem são IAs treinadas e elas são extremamente burras. Elas dependem de que seres humanos atuem e treinem para que elas tenham resposta. Esses dias eu vi uma reportagem, não me lembro em qual canal, mas um canal bem confiável, né? Onde os caras fizeram uma bateria de testes estatísticos no chat GPT, né? E chegaram à conclusão que 50% das respostas que ele dava estava errado. Por quê? Porque ele ainda não tem o nível de treinamento que ele precisa ter, né? São bilhões e bilhões e bilhões de informações que ele precisa armazenar, processar, catalogar, para daí ele te dar uma resposta correta. Então, existem esses gargalos, existem essas etapas enormes a serem quebradas. Então, assim, eu hoje não tenho medo nenhum de IA, aliás, não tenho medo algum de IA, nem hoje, nem no futuro. Por mais inteligente, por mais bem escrito que seja o código, por mais capaz que ela seja, ela vai depender de um hardware acessório para poder fazer alguma coisa, ela vai depender de uma energia elétrica que pode ser cortada, ela vai depender... ela não consegue se autossustentar, entendeu? Ela sempre vai depender de alguma coisa. Como nós, seres humanos, precisamos de água, comida e essas coisas todas, né? Então, você pegar um ser humano, você privar de água e comida, ele morre. Você pegar uma IA, você privar ela de eletricidade, por exemplo, ela morre. Então, não existe aquela fantasia que a gente viu lá, como eu falei lá, no Exterminador do Futuro e essas coisas todas, é uma coisa que, para mim, é muito longe de acontecer. Tem um detalhe aí no meio que os grandes caras de tecnologia do mundo colocam, né? E isso é uma preocupação com relação à IA, tá? É o uso que eu vou fazer da IA. Eu posso usar a IA para mim, para o meu uso pessoal, para o bem, para conhecer, para ganhar conhecimento, para aprendizagem, para uma série de coisas, como eu posso usar uma IA para o mal. Eu posso, sei lá, né? Claro que hoje existem um monte de palavras-chave que são bloqueadas, mas eu posso desenvolver uma IA que ela me ensine, por exemplo, a fabricar uma bomba atômica. Sim. Posso. Ninguém vai me impedir disso. Então, o uso que eu vou fazer da tecnologia é que vai definir se ela vai ser boa ou ruim. Mas isso vai para mim também, vai como ser humano. As minhas decisões pessoais vão me colocar como um ser humano bom ou como um ser humano ruim. É a mesma coisa. Então, assim, eu não tenho medo. Talvez, a única coisa que me preocupe realmente é, como sempre, o bicho-homem. Esse é o perigoso da história toda. Aí ela não vai ter culpa nenhuma. Boa. Para fechar esse ciclo de falar da IA, você acredita que ela pode romper a barreira de onde ela tem permissões de ter acesso de informação? Por exemplo, ela pode buscar hoje informações das fontes. O que vai tornar ela especialista em finanças vai ser acessos a informações compiladas que ela vai buscar para transformar aquilo para financeiro, por exemplo. E o que leva ela a ter erros é
pela fonte que ela, às vezes ela busca. Ela está buscando de fontes não totalmente confiáveis, mas se elas forem canalizadas em fontes extremamente confiáveis, trarão informações com menos chance de erro. E você acredita que elas hoje existe as possibilidades de quebra de acessar fontes não autorizadas, ou existe esse bloqueio, enfim? Cara, isso é total, isso já existe hoje. Hoje não precisa IA. Hoje qualquer programador de um nível mediano para cima monta um robô, por exemplo, para fazer invasão de conta de Instagram, ok? Você faz um robôzinho ali, você baixa um código Python, em 40 minutos o robô está rodando, eu te garanto que você invade aí 100, 150, 200 contas por dia, né? Nossa. Então, porque a segurança são, os erros estão, as falhas estão nas pessoas, entendeu? O erro está nas pessoas. Eu tenho na minha conta no Instagram, por exemplo, né? Eu tenho minha conta no Instagram, lá botei o meu e-mail, botei uma senhazinha babaca de 8 dígitos lá. Você tem uma ideia, um gerador de senhas hoje, ele quebra uma senha de 8 dígitos em 1,5 segundos. Nossa. Isso não é uma IA, isso é um software que você tem, um robô. Sim. Então, 1,5 segundos ele quebra uma senha de 8 dígitos. Então, eu vou lá, né, botei o meu e-mail, botei uma senhazinha de 8 dígitos, não fiz uma autenticação em duplo fator, e aí vem um robô, né? Como esses dias eu presenciei um amigo meu, o cara me ligou, apavorado, perdi minha conta no Instagram, blá, 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 blá. Um cara lá, um robozinho lá nos Estados Unidos, lá no interior dos Estados Unidos, rodando, foi lá, acessou a conta dele, quebrou a senha, foi lá, entrou, mudou a senha, mudou o e-mail, perdeu a senha dele. Claro, ele conseguiu recuperar o Instagram dele, conseguiu. Ele entrou no Instagram, fez um processo junto ao Instagram, provou que a conta era dele, mas ele ficou 3, 4 dias sem conta. Os caras ficaram anunciando Pix na conta dele, anunciando televisão na conta dele, anunciando geladeira na conta dele. Mas, cara, falha dele, falha humana, entendeu? O ser humano não se preocupou com a segurança dele, do que era dele. Agora, se você vai dizer, a IA pode. Sim, se a IA for treinada, ela vai quebrar qualquer senha de segurança, ela vai conseguir entrar em backdoor de qualquer sistema que exista. Vai. Por isso que as empresas, cada vez mais, investem em segurança, né? Hoje, a grande noia do mercado de tecnologia é segurança. Tá? Você não tem só a IA para se preocupar, você tem um ransomware da vida, entendeu? Você tem, daqui a pouco, uma empresa aí que tem todo um sistema corporativo e fatura bilhões de dólares por ano, que pode entrar um ransomware lá, criptografar todos os dados dela, ela perder todas as informações que ela tem e ela ficar na mão de alguém que vai pedir lá 2, 3, 4, 5 milhões de dólares para descriptografar o banco dela. Tá? Então, isso é segurança de dados. Então, assim, eu como gestor de TI, eu como o responsável pela segurança tanto dos meus dados pessoais quanto dos dados de uma empresa, eu preciso ter uma preocupação enorme com segurança, ok? Por quê? Porque pode ser um ser humano, pode ser uma IA, pode ser um robô, pode ser qualquer coisa que vai tentar acessar o meu banco de dados e obter informações ou fazer coisa pior, apagar minhas informações, criptografar minhas informações. Então, isso vem de um processo de segurança que a gente tem que criar. E essa coisa de segurança ela é tão engraçada porque, assim, como eu digo, não existe sistema impenetrável, né? Lá pelos anos 80, né, surgiram os primeiros hackers, né? Os primeiros caras que invadiam sistemas, né? Na época a gente via os caras invadirem sistema por telefone, né? Você tinha, não sei se você é da época do telefone analógico, mas você tinha lá, por exemplo, a opção de discar, você tinha um telefone de disco, né? Você discava lá os números, mas você podia simular a discagem batendo simplesmente no liga-desliga do telefone, ali você simulava os números. Então, você batia uma vez 01, você batia duas vezes 02, eu discava sem usar o discador. E esses sinais eram interpretados pela central telefônica como se tivesse discado, ok? Sem que eu tivesse usado o disco. E aí, vários sistemas tinham chaves de segurança baseadas em números que recebiam pela linha telefônica. Então, vários hackers descobriram isso e começaram a invadir companhias telefônicas, começaram a invadir sistemas de bancos e tal. Uau! Isso lá em 1980, estamos falando aí de coisa de 43 anos atrás, tá? E vários desses hackers, inclusive um deles, um dos mais famosos, morreu agora há poucos meses atrás, tá? E esses caras fizeram bastante coisa, bastante barulho na época, né? E aí um deles escreveu um livro, eu não me lembro o nome do livro agora, né, onde ele contava as técnicas dele de hacker, né? E 80%
das grandes invasões que ele fez foram feitas por hackers sociais. O que é hacker social? Né? Não é um hacker tecnológico. Eu não vou lá e boto um robô e fico tentando invadir, quebrando a tua senha, não. Você tem uma ideia, ele precisava invadir o sistema de um banco. Tá? O que ele fez? Ele se mudou, ele fez uma mudança, ele se mudou para uma casa em frente à casa do cara que era gerente do banco. Ok? E aí ele ficou amigo do cara, fez relacionamento com o cara, e ele estava sempre lá na casa do cara, né? E aí começou a visitar o cara, ficou muito amigo, iam almoçar juntos, tá? E um dia, né, ele estava lá com esse objetivo, e o cara disse, putz, eu preciso fazer uma coisa no banco, só um pouquinho. Aí ele sentou lá, foi fazer a invasão, foi fazer o acesso ao banco, e ele sentou, ficou atrás do cara aqui, olhando. Ele era muito inteligente, tinha uma boa memória, olhou, decorou a chave de acesso do cara, decorou a senha do acesso, beleza, foi para casa, invadiu o sistema do banco, transferiu 3 milhões de dólares para a conta dele e está feita a invasão. Então, isso é hacker social, entendeu? Os caras, às vezes, vão e pegam... Hoje não fazem mais, né? Tanto que você já viu que muitas empresas usavam, claro, hoje a gente vive no mundo digital, estou te falando de uma coisa mais antiga, né? Mas, antigamente, muitas empresas geravam relatórios em papel. Né? Eu não sei se você chegou a ver, teve uma época que um equipamento que era muito vendido era o equipamento que moía o papel, desmanchava o papel, fragmentador de papel, ok? Por quê? Porque uma das técnicas de invasão dos caras era essa, eles iam no lixo das empresas, pegavam os relatórios e nesses relatórios normalmente tinha senha, tinha usuário, tinha nome de acesso, tinha uma série de coisas, e os caras invadiam o sistema. Então, assim, não tem sistema 100% seguro. Né? O que a gente pode fazer hoje é se preocupar com os nossos dados, se preocupar com a forma como a gente vai tratar esses dados, né? E proteger eles da melhor forma possível, seja na empresa, seja na tua vida privada. E eu ia te perguntar bem agora, qual é a melhor forma de se proteger? Quais são os caminhos ideais hoje de se proteger? Cara, na parte privada, né, eu gosto muito dos geradores de chave, tá? Então, existem... Você pode hoje cadastrar a sua conta no Facebook, a sua conta no Instagram, a sua conta no Gmail, né? E vincular essa conta num fator de dupla autenticação, né? Num gerador de chave aleatória, que é, por exemplo, um Authenticator da Microsoft. É um software que você baixa, instala no teu celular, e ele fica gerando chaves randômicas de tanto em tanto tempo. Então, cada vez que você sincroniza a sua rede social com aquela ferramenta, ela sabe que naquele momento, naquele minuto, a chave que vai estar sendo gerada é tal. Então, quando você tentar logar, ela vai te pedir uma autorização do Authenticator e a chave do Authenticator. Vai vir um push notification no seu celular, você vai receber que alguém está tentando acessar a sua conta, se autoriza sim ou não, se for você, você vai dizer que sim, e aí ele vai te abrir com uma chave randômica que você informa lá na aplicação que você está tentando acessar. Para mim, hoje é o mais eficiente. Além disso, você pode ter a autenticação em duplo fator por SMS, a autenticação em duplo fator por e-mail, né? A autenticação em duplo fator até por WhatsApp. Né? Já são, eu considero menos seguro, porque, sei lá, daqui a pouco, e acontece muito, tá? O usuário ele é muito desligado dessas coisas. Daqui a pouco o cara tem lá conta de WhatsApp, conta de WhatsApp não, mas conta de Facebook, conta de Instagram, conta de TikTok, tudo vinculado no celular dele, ok? E aí o cara do nada lá resolve que vai trocar de número de celular. Ele vai lá e compra um número de celular novo, quebra o chip velho dele, bota no lixo, e aí depois disso ele vai lembrar, minhas contas estão todas vinculadas no número velho que eu acabei de botar fora. E aí, como é que eu faço? Entendeu? Então, essas coisas, de novo, é o usuário ter consciência, né? A pessoa física ter consciência de que ela precisa se preocupar com a segurança dela. Então, eu recomendo muito isso. Usa um Authenticator, né? Usa sempre autenticação em 2 fatores. Se você tem certeza absoluta que você não vai trocar de número tão cedo, pode usar a autenticação com o seu número celular, ela é bem segura, com SMS particularmente. Mas é isso, você tem que ter esses cuidados, tem que ter essa preocupação. Né? Não clicar em links indevidos, você vai receber todos os dias e-mails fantásticos, você ganhou $1 milhão, a sua conta do PayPal está sendo invadida, clique aqui para recuperar. Nós somos do Bradesco, você ganhou 700 mil milhas, clique aqui, faça o seu cadastro. Sempre tem o que a gente chama de phish scam, né? São os e-mails que vão tentar pescar informação de você. E o que é pior, cara,
no dia de hoje, na época que a gente vive hoje, as pessoas ainda caem nesse tipo de golpe, Thiago, entendeu? Devia estar todo mundo escolado, mas não está. As pessoas caem. Quando é tentadora, né? Quando aquele e-mail bate em alguma coisa tua, que tu tem desejo, tá? É normal as pessoas caírem. Eu tenho por regra para mim, assim, se eu recebo um e-mail de fonte desconhecida, né, de pessoa desconhecida, ou até de uma pessoa conhecida, mas com alguma coisa que eu não pedi, eu não clico. Eu simplesmente deleto, mando para minha caixa de lixo. Tá? Então, assim, eu sou um usuário de PC há mais de 35 anos, que foi quando eles começaram a vir para o Brasil. Tá? Uhum. Eu tenho orgulho de dizer que até hoje eu não tive contaminação nenhuma de vírus. Né? Mas Uhum. por quê? Porque eu sou o gênio da computação? Não tem nada a ver com isso. Simplesmente porque eu criei bons hábitos, me eduquei de uma forma que eu evito as armadilhas que estão sempre por aí. Né? Sites suspeitos, links suspeitos, e-mails suspeitos. Sai fora disso. Não faça. Por altas horas da noite em algum lugar perigoso, o que vai acontecer comigo? Uhum. A chance de eu ser assaltado, de eu ser roubado, é enorme. Okay? A tua vida digital não é muito diferente disso. Então, cuida da tua vida digital, porque ela é hoje muito importante. Hoje, por exemplo, se o Thiago perder o Instagram dele, como é que fica? Nossa, impacto muito grande. Se o Thiago perdeu o TikTok, o Facebook, e o que é pior, normalmente a gente bota em todos eles a mesma senha, o mesmo usuário, o mesmo e-mail, né? Uhum. Se a gente perder isso aí tudo hoje, a nossa vida hoje, ela é vivida digitalmente. Né? Então, você precisa ter uma preocupação enorme por isso. Vamos lá, a gente usa aqui Authenticator, todo esse processo, mas imagina empresas que guardam muitas senhas. Como proteger suas senhas? Que são muitas, então você coloca várias senhas diferentes. Qual é a sua recomendação para proteger muitas e muitas senhas diferentes? O que a gente faz é assim, normalmente quando se tem um volume enorme de senhas e de usuários, né, a gente cria uma informação, uma tabela no banco de dados, compactando todos esses dados, ou juntando todos esses dados, com uma criptografia muito alta. Bota um hash 4, bota uma criptografia muito difícil de ser quebrada, né, usa um processo pouco comum, que é um double authentication, ou seja, eu faço duas criptografias, eu criptografo ela com uma chave e criptografo ela de novo com uma segunda chave. Então, quer dizer que se a pessoa quebrar a primeira chave, ela vai encontrar dados criptografados iguais. Então, assim, existem técnicas hoje dentro de uma empresa, né? E para isso as empresas hoje têm áreas de TI especializadas em segurança, né? Que vão fazer com que, de fato, o processo fique seguro. Hoje, por exemplo, a maioria das grandes empresas ela é fechada externamente, ela tem monitoramento constante de tráfego em rede local, ou seja, toda a informação que trafega dentro da minha rede local ela é monitorada constantemente. Se houver qualquer indício de tráfego de dados exagerados, o firewall já bloqueia. Né? Se eu tiver situações de alta atividade, que por exemplo que um ransomware faz, né? Se eu tiver indicações de alta atividade no HD, né? Softwares de monitoramento, no HD, no disco rígido, né? Softwares de monitoramento já vão identificar aquela alta atividade, já vão gerar um alerta para que o pessoal de TI vá monitorar aquilo lá para ver se não é um ransomware rodando e criptografando o banco de dados, ou criptografando o HD inteiro. Tá? Então, assim, existem muitas ferramentas de segurança hoje, muitas bastante eficientes, tá? E eu posso te garantir que as empresas de grande porte hoje, as empresas que têm consciência do valor das suas informações digitais, elas tomam hoje todas as medidas necessárias. Backup em nuvem, diversos backups. Hoje eu ainda estava discutindo com um cliente a utilização de um backup na Amazon, né? Um backup do tipo S3 que a Amazon disponibiliza. Você tem hoje, por exemplo, a Amazon cobra $1 por terabyte de backup. É muito barato, $1 mês por terabyte. Então, quer dizer, se eu tiver dezenas de terabytes, eu vou gastar, sei lá, 20, 30, 40, $50 por mês, mas eu vou ter um backup de todas as minhas informações na nuvem, 100% segura, 100% criptografada, 100% fechada, que se eu for invadido, se eu sofrer qualquer coisa, se houver alguma falha de segurança minha, eu, além de tudo, ainda tenho um backup que é feito online, que é feito a cada
4 horas, 8 horas, 2 horas, depende da minha demanda. Então, Aham. existem N ferramentas de segurança hoje, são acessíveis. Mais legal de tudo hoje, existem empresas especializadas em prover uma estrutura de segurança no entorno do teu negócio, tá? Sim. Que realmente vão garantir que a tua empresa fique digitalmente protegida. Pô, legal. Eu vejo que dá para explorar muita coisa em relação à segurança, essas coisas com você, isso é legal. Tipo, a gente faz até um quadro para falar dessa base. Isso é muito relevante para empresas, para as pessoas no dia a dia, para o usuário criar hábitos. Você falou uma coisa muito importante: construir hábitos saudáveis com os seus dados, né, com a exposição na internet, com o que você faz ali. E ó, o cara até pode hackear, pode. Mas tem coisa que dá para evitar, tem coisa que dá para a gente cuidar, né? E isso é um hábito a ser construído. Eu gostei dessa visão do hábito. Vou te fazer umas perguntas meio bate-pronto agora, para a gente, né, ver umas opiniões aqui rapidinho, assim, sobre alguns contextos. A primeira delas é: explica para nós de forma bem técnica uma solução da Conceito. Escolhe uma solução, explique ela de forma o mais técnica que você tiver para explicar ela. Para um, Qualquer solução? Qual que é a solução que você sabe que você vai explicar ela ponta a ponta de forma técnica, assim? Realmente ela é bem técnica. Cara, eu sei te explicar todas. Porque você está ouvindo todas. Escolhe Bom, uma, mas... cara, são tantas, mas eu, sei lá, vamos começar pelo que foi, o que eu considero que foi a ferramenta que ajudou o Conceito a se firmar no mercado, né? Que é a nossa automação de pesagem, né? Automação de balança, tá? Então, hoje a gente tem um sistema de automação de balança onde, tecnicamente, ele integra, né, diversos hardwares de acionamento, né? Hardwares que vão fazer acionamento de cancela, vão fazer leituras de sensores, né, vão fazer leituras de antenas de RFID ou de 125 kHz, né, vão integrar com módulos de pesagem, esses módulos eletrônicos de qualquer fabricante de balança, né, vão poder ser integrados com ferramentas de visão computacional, né, com leitura de placa, identificação de objeto, identificação de veículos, né. Então, assim, hoje a gente tem no sistema de pesagem de Conceito, que é uma automação, ou seja, ela faz uma pesagem completa, automatizada, sem interferência do ser humano, né? Um software por trás que tem as suas regras de negócio, que tem a sua inteligência e que identifica a chegada de um veículo através de uma leitura de placa ou de um tag, né? De um tag RFID, né? Identifica o veículo, verifica se ele está autorizado a entrar naquela balança, fazer aquela pesagem, abre e cancela, permite a entrada do veículo, esse veículo se posiciona em cima da balança, o sistema checa se os sensores estão desobstruídos, ou seja, se o veículo de fato está dentro da balança completamente, ele não ficou um pedaço para fora ou não, fecha o veículo, confina ele, né? O sistema fecha as cancelas, espera a estabilização de peso, captura o peso de forma correta, né? Também a gente tem nessa mesma aplicação displays de mensagem, né? Então, displays digitais, né? Então, dependendo do que acontecer na pesagem, ele pode dar uma mensagem de destino daquele veículo, ó, dirija-se à descarga, ou peso inválido, ou pesagem finalizada, ou o próprio peso, enfim, isso tudo é customizado de acordo com a necessidade do cliente, né? Ele dá a mensagem para o motorista, abre a cancela de saída, o veículo sai, a cancela é confinada novamente, fecha, pega-se o peso da balança zero e informa o seu sistema que o peso total foi X quilos. Isso é feito tudo de uma forma automatizada, isso é feito tudo sem a participação de um ser humano e ela é muito rápida, né? Essa é a grande vantagem. Um processo todo desse, entre a identificação do veículo e a saída do veículo na balança, dura 40 segundos no máximo. Tá? Então, a gente tinha, e eu te dou exemplos assim, de clientes que tinham uma média de pesagem de 300, 400 veículos por dia, né? E que com a automação passaram a pesar 900 veículos por dia. Né? Por quê? Porque no sistema de pesagem convencional, o motorista subia na balança, ficava batendo papo com o cara, com o balanceiro, perguntava se a mãe dele estava bem, se a mulher estava bom, como é que foi o resultado do jogo do Flamengo, e etc. E a pesagem que era para levar os 40 segundos, 1 minuto e meio que seja, ela levava 2, 3 minutos, porque o cara estava lá em cima da balança batendo papo, conversando, tentando fraudar, como eu já presenciei situações absurdas, né? Você tem uma ideia? Eu fui visitar um cliente uma vez que não tinha um sistema de pesagem automatizado
no interior de Minas Gerais, uma região produtora de café. Você sabe que a saca de café, ela tem, dependendo da qualidade do produto, um valor absurdo. Você pode ter saca de café hoje, o café in natura que vem do produtor, aí da ordem de $500 para cima. Tá? E aí eu presenciei a situação, eu fiz a foto e eu entreguei para o gerente da unidade, né, que eu estava visitando. O motorista botou o caminhão na balança, era uma balança sobre piso, uma balança plana, né? Então ele desceu do caminhão e foi na portaria de pesagem ali, na janelinha do balanceiro, conversar com o balanceiro enquanto ele pesava o caminhão. E o cara se posicionou, se encostou na janela assim, né, se debruçou na janela para falar com o cara, e o pé direito dele ele botou em cima da balança para apertar, para dar mais peso. Ele ficava fazendo força para conseguir mais 30, 40, 50 quilos de café, que representaria muito dinheiro para ele, né? Então eu tirei a foto da tentativa de fraude, né? E da tentativa não, porque ele realizou a fraude, e entreguei para o gerente da unidade, precisa automatizar por causa disso aqui, ó. Olha essa situação aqui. Então, a automação, ela tira esse processo. A automação de pesagem, que é um processo que eu gosto muito, é um dos primeiros produtos da Conceito, ela vem para isso, ela vem para, com muita tecnologia, né, resolver todas essas dores de tempo, de velocidade. Tecnicamente, é uma solução simples de implementar, rápida de implementar, que funciona muito bem. A gente agregou agora, já há alguns anos, visão computacional nela, que torna muito mais eficiente. Por exemplo, eu tenho um caso de um cliente que tem uma unidade de fertilizante, né, que toda vez que um caminhão chega na portaria de entrada para entrar na unidade, o sistema reconhece a placa do veículo ou reconhece o tag, caso o veículo tenha, mas se ele não tem tag da unidade, ele reconhece a placa, faz a leitura da placa e dispensa um tag para ele. Ele tem um dispenser como esses de shopping, né? Então dispensa um tag para ele, ele pega o tag e entra na unidade, ok? Só que nós tínhamos um problema, né? Existem muitos veículos que chegavam lá com placas totalmente ilegíveis. Você olhava para a placa, nem o olho humano conseguia identificar a placa, quanto mais uma visão computacional. E aí, como resolver isso, né? Aí a gente foi lá e buscou uma solução de visão computacional que identifica que chegou um caminhão. Ela identifica, ela foi treinada, é uma IAzinha, é uma IA pequenininha, né? Uma IA limitada, de uso específico, e ela identifica que chegou um caminhão. No momento que ela identificou que chegou um caminhão, ela temporiza, ela tem um tempo lá de X segundos para ver se a placa do veículo vai ser lida. Se não for lida, ela mesmo assim identifica que é um caminhão, dispensa um tag e dá uma mensagem para o motorista para ele se dirigir à área de identificação. E ele recebe o tag dele e vai embora. Então, quer dizer, é um uso de IA, é um uso de visão computacional integrado a um sistema de pesagem automatizada e que vem agregar mais segurança, uma camada extra de confiabilidade e de identificação no sistema. Que bacana, porque eu vivi isso dentro de unidade de grãos. E quando você fala, mesmo que indo para o caminho técnico, que, vamos lá, níveis de entendimento, a ideia era realmente estressar essa parte técnica, porque a gente vem simplificando nos últimos podcasts, a gente vem conversando aqui, das entrevistas, vem simplificando. Eu já queria complicar mesmo, né? Então, até uma certa altura eu fui entendendo. Aí depois chegou uma parte e ele falou, peraí, tô faltando alguns itens aqui que eu não estou entendendo 100%, mas é normal nesse processo, e essa era a minha ideia. Porque eu vivi esse lado de... Eu fui subgerente de unidade de grãos, então eu tinha o pessoal da balança sob minha responsabilidade, tinha várias atribuições naquela questão, naquela gestão ali daquela unidade de grãos. E aí, uma das coisas que mais me preocupava era a safra, né? Poxa, o cara quer voltar rápido para a roça, ele está com um caminhão, dois lá, intercalando com a máquina colhendo, e filas, e aquelas filas, e aquelas filas, e aquelas filas. Né, ele fazer ali, deixar ali o produto na unidade tem que ser rápido, tem que ser ágil para ele. E o quanto isso impacta o cara chegar no portão da sua unidade, você precisando bater meta de grãos para poder fazer exportação e tudo mais, e o cara virar o caminhão e ir para outra unidade, ir para outra empresa. Porque tinha muita gente e ele não queria ficar na fila. Exato. Então, e aí a gente está falando numa questão, né? Que é velocidade, né? E eu bato muito nisso. Quer dizer, você junta, quando você faz uma automação de pesagem, você junta várias soluções numa só e resolve várias dores. A primeira é a velocidade. Você consegue, de fato, agilizar o teu processo de pesagem. Tá? Isso você já viveu isso, sabe muito bem o quanto é dolorido dentro de uma unidade de grão.
E a segunda questão é o quanto você consegue resolver de fraude no processo. Pois de é. fraude. Tá? A gente, nessa vivência toda dentro da Conceito, a gente viu muita situação. Muita situação. Existia um caso, a gente viveu um caso de uma cooperativa de grão bastante grande, tá? Que levou um prejuízo enorme por falta de automação, e aí eles descobriram a fraude depois de 2 anos e foram, então, buscar automação de pesagem para resolver isso, né? Que era muito simples. Você viveu isso na unidade de grão, você sabe muito bem como é que era. Como é possível de fazer isso no caso, né? Sim. O caminhão entrava para carregar, eles estavam transportando produto para um porto, né? O caminhão entrava para carregar vazio, fazia o peso da tara, ia lá dentro e carregava. Existia um acordo entre 3 motoristas, o balanceiro, né? E o cara lá do carregamento. 5 pessoas que participavam da mesma fraude. Só 5 pessoas dentro de uma unidade. Você imagina. Né, o quanto é fácil você fraudar um processo desses que não tem controle de automação. Não tinha automação na época. Então, o caminhão entrava, pesava a tara, ia lá dentro e carregava. Ok? Aí carregava com peso que ia para o porto, teoricamente. Ok? Então, sei lá, digamos que seria 25 toneladas. Ia lá dentro, botava as 25 toneladas no caminhão, o cara voltava até a pesagem de saída, fazia a pesagem de saída, emitia o ticket, ok? Com o peso correto, voltava lá dentro e dizia para o cara do carregamento, faltou 2 toneladas, bota aí. O cara ia lá, botava as 2 toneladas, ele voltava na balança, pesava de novo, uma pesagem fake, não emitia ticket nenhum, só conferia a diferença de peso que deu. O cara da balança que fazia parte do esquema entregava o ticket anterior para ele, com as 2 toneladas a menos. Ele já ia viajar sabendo que ele tinha 2 toneladas a mais. No meio do caminho, ele parava numa outra unidade de grão, descarregava as 2 toneladas que ele tinha a mais, só o que ele tinha a mais, e seguia o trajeto, chegar no porto com o peso certo. A cada carga, a unidade de origem perdia 2 toneladas. Eles faziam 10 cargas por dia. Nossa! Né? Então, eles perdiam 20 toneladas por dia. Isso aconteceu num período de 2 anos. Você imagina quantas toneladas eles perderam. E não iam descobrir. Só descobriram por quê? Porque esses caras começaram a ganhar tanto dinheiro com a fraude, e era uma cidade muito pequena, que do nada o balanceiro, né, comprou uma casa na cidade. Quem sabe que cidade pequena, um fala com o outro, chegou nos ouvidos de um diretor da unidade, aí foram investigar, e foram ver, o cara tinha comprado a casa à vista, em dinheiro, acabaram desmanchando a fraude dos caras, né? Mas isso levou imediatamente a direção a dizer o seguinte, não queremos mais pessoas na parte de balança de pesagem, vamos automatizar. E eles automatizaram, já são nossos clientes aí há 8 anos já, e não tiveram mais nenhum caso de fraude nesses 8 anos. Então, assim, você vê o quanto a automação torna-se importante. Primeiro, por agilizar a pesagem. Segundo, por eliminar a fraude de qualquer processo de pesagem. E para manter essa segurança, mais uma vez, a gente está voltando, que quebra a segurança, mais uma vez voltando ao humano, né? Mais uma vez voltando ao ser humano. Esse é o problema. É a pecinha aquela que atrapalha. A pecinha atrás do computador, atrás da balança. Então, assim, esses processos são simples, são bons, são eficientes, são rápidos. Né? Hoje, a Conceito ela é detetora de uma tecnologia fantástica para fazer essas coisas acontecerem. A gente consegue automatizar, e eu estou falando de um produto, não? Você pediu para falar de um produto. De um produto, de tantos que a Conceito tem, mas é um produto hoje que a gente entrega para qualquer cliente com muita tranquilidade, né? Com muita segurança, com muita facilidade e com muita rapidez, porque é um processo que a gente já tem, já é dominado, já está pronto. Na maioria das vezes, o que a gente precisa fazer, uma coisa ou outra, é uma integração de dados com o banco de dados do cliente, caso já não tenha, né? Para que o cliente tenha as informações de pesagem disponíveis em tempo real no banco de dados dele, para emissão de nota fiscal, para essas outras coisas. Mas, de forma geral, é um processo muito rápido, mas que dá um anel externo de segurança enorme no processo dele. E vocês conseguem mensurar em produtividade de tempo, em questão de retorno financeiro para o cliente? Consegue mensurar? Você tem algo, números, assim, quando você precisa mostrar
Como que Na realidade, isso depende muito da operação do cliente, né? Depende do volume dele, né? A gente teve caso aí que o cliente teve aumento de produtividade de 30%, 40%, né? Em volume, né? E teve casos de clientes que tiveram 150%, 160% de aumento no Uau. volume, né? Uhum. Então, assim, vai depender muito do tipo de operação, vai depender muito do tipo de produto, vai depender muito da própria estrutura da unidade, porque às vezes também não adianta você simplesmente automatizar um processo e a unidade não ter condições de dar fluxo para o resto, né? Então, Uhum. é um conjunto de coisas. Mas eu te digo Uhum. que o ganho mínimo é 30%, 40%, mas dependendo da situação, ele mais do que dobra. Legal. Para a gente concluir nosso bate-papo de hoje, que eu vejo se eu for seguir aqui, eu vou até, né, vou 2 horas de bate-papo, tranquilo, que Somos tem dois. conteúdo aí para puxar. Tem. Deixa eu te perguntar algo, vamos quebrar bem um pouco do padrão, tem a ver com o assunto, mas vou quebrar bem o padrão para a gente ir por um caminho de fechamento aqui. Eu fiquei sabendo que você gosta um pouco desse mercado do segmento de gamers. Por quê? O que que você vê aí? O que que as pessoas não sabem do Fabiano em relação a esse negócio de gamers? Enfim, qual que é a sua visão em relação a isso? O que que a gente pode falar? Cara, eu acho que o esporte, né? Eu sou um cara que vivi esporte, né? Não o esporte, mas o esporte de uma forma geral. Eu, desde muito novo, joguei futebol, joguei vôlei, joguei basquete e tal. Eu acho que o esporte, de uma forma geral, ele é muito saudável, né? Ele te permite desenvolver autoconfiança, ele te dá a capacidade de exercer liderança, ele te dá a capacidade de aprender a trabalhar em equipe, ele te dá uma série de ensinamentos para a vida, né? Então, eu desde Uhum. muito guri, eu joguei futebol, joguei vôlei, joguei basquete, sempre fui muito ativo, né? Em termos de esportes. E aí, alguns anos atrás, uns 4, 5 anos atrás, eu me deparei com e-esportes, né? São os esportes eletrônicos. E vi nele a mesma coisa, né? Eu vi nele as mesmas oportunidades, né? De, através do e-esporte, treinar líderes, através do esporte, desenvolver capacidade de trabalho em grupo, através do esporte, desenvolver comprometimento, responsabilidade, ética, educação, né? Então, eu vejo no esporte como uma ferramenta de formação do ser humano. Eu não vejo só como um joguinho, né? Como a maioria das pessoas vê. Né? Eu não vejo só como um lazer, não vejo só como um divertimento. Tanto que hoje eu tenho equipes de esporte, né? Hoje, para você ter uma ideia, nesse momento, exatamente, eu tenho um time de esporte, no caso de CSGO feminino, disputando o Mundial da Romênia. Nesse momento, elas estão jogando. Que Exatamente. legal. Tá? Elas estão tentando classificação para a final. Estão lá na Romênia, 5 meninas de diversos lugares do Brasil, né? Que nunca pensaram na vida delas que elas iriam viajar, que elas iriam conhecer o mundo. Elas estão lá há 15 dias na Romênia, né? Jogando um mundial de esportes. Então, eu sempre digo assim, a gente tem uma organização de esportes, né? E eu sempre digo assim, se eu conseguir, né, fazer com que uma pessoa passe pela minha organização, né, passe pelo meu time e saia dali um ser humano melhor, eu estou realizado. Tá? Eu Que cumpri a legal. minha missão. Eu sou um cara que eu tenho fissura por pessoas, fissura por gente. Eu sou apaixonado por gente, tá? É uma coisa que sempre me motivou, né? Eu às vezes sou mal entendido, sou mal compreendido, exatamente por essa questão de querer fazer com que as pessoas evoluam, querer fazer com que as pessoas cresçam e priorizar, antes de mais nada, o ser humano, né? Uhum. E aí, muitas vezes eu me deparo com algumas situações e eu digo, cara, eu nunca vou priorizar isso em detrimento de uma criança que está passando fome. Eu nunca vou Uhum. priorizar isso em detrimento de uma família que não tem onde morar, né? Uhum. Então, assim, dentro dessa minha visão humanista, e óbvio que eu não consigo ser um bom samaritano sempre, eu não consigo ser Uhum. perfeito, eu não consigo ajudar todo mundo, nem é essa a intenção, né? Eu Uhum. escolhi um nicho que me permita me aproximar de jovens, né? E trabalhar de forma que esses jovens possam crescer. Esses Uhum. dias eu tive uma notícia muito legal. Dentro da minha organização, eu sempre tive o time principal, a equipe que joga, que disputa campeonatos e tal. Hoje Uhum. tem um time Tier 1, um time de primeiro nível no Brasil,
no PUBG Mobile, né? Que é um Uhum. jogo, né? Uhum. E eu sempre tive, como a gente tem no CS também, esse time feminino, mas eu sempre tive dentro dos meus times academias, né? Uhum. Que é aquele lugar onde você ia ensinar a jovens talentos a jogar, você ia ensinar esses jovens talentos os valores de time, de equipe, de trabalhar em conjunto, de respeitar o companheiro. Você tem no esporte, de modo geral, muita toxicidade, né? Não Uhum. sei se você teve a chance de jogar jogos online e tal, mas se Uhum. você entrar online para jogar, você tem muita toxicidade, muito racismo, muita ofensa, muito palavrão e tal. Então, a ideia com as academias era exatamente pegar jovens talentos, gente que tinha futuro, talvez pela frente, um futuro bom, uma promessa, e tentar, dentro do possível, educar essas pessoas, né, esses jovens, e colocar eles no caminho correto. E aí eu tive um player que passou pela academia, né, que era um player difícil de lidar, um player extremamente tóxico, um player extremamente tiltado, daqueles caras que perdiam uma partida e saía xingando todo mundo, até a quinta geração de quem tivesse com ele. Assim, era um cara que ninguém queria jogar com ele, né? Um cara que ninguém... E ele jogava demais, ele tinha uma habilidade, ele era inteligente, era um cara... Mas ele tinha esse problema de comportamento social. E Uhum. aí, esses dias, do nada, ele jogou comigo quase um ano na academia. Eu insisti com ele, insisti. E aí, fazia 2 anos, mais ou menos, que ele saiu da academia e eu não falava mais com ele, né? Não tive contato com ele, né? E aí, esses dias, ele me chamou no meu Instagram, né? Uhum. E ele disse, Fabiano, sou fulano, lembra de mim? Jogava contigo, meu nick era tal. Eu assim, cara, claro que me lembro, já que tu tá e tal. Então, ó, tô entrando aqui no Instagram para te agradecer por tudo que eu aprendi contigo, por tudo que eu aprendi jogando no teu time, por tudo que eu aprendi na academia. Hoje eu sou Ó, coach de desenvolvimento pessoal, né? olha só. Eu resolvi os meus problemas todos, eu entendi tudo que eu precisava melhorar, estou me tornando cada dia mais um ser humano melhor. Tenho o meu canal no YouTube, tenho o meu canal no Instagram, já tenho alguns milhares de seguidores, né? E eu sou muito grato a ti por todas as oportunidades que tu me deu. Então, assim, essa é a ideia, entendeu? Eu não estou no esporte para, como muita gente pensa, né? Para ganhar dinheiro. Eu Uhum. estou no esporte para transformar vidas, para Uhum. criar seres humanos melhores, né? Uhum. E graças a Deus eu consigo fazer isso aos pouquinhos, um resultado aqui, outro resultado ali, um reconhecimento aqui, outro reconhecimento ali, para mim vale demais. Então é um hobby, né? Uma coisa que eu curto muito. Sempre que eu tenho um tempo livre, eu vou fazer isso, ou eu mesmo jogo, eu gosto muito de jogar também, como todo cara de tecnologia, né? Eu tenho meu lado nerd, então eu gosto de jogo, gosto de Uhum. jogar no celular, no computador. Eu jogo muito mais no celular hoje do que no computador. Uhum. Mas eu montei essa estrutura e foquei no esporte para isso, cara, para ver se eu consigo, de alguma forma, dar minha colaboração para a sociedade, né? Uhum. E hoje, como é muito difícil você ter essas oportunidades de lidar com pessoas diretamente, né? Hoje está tudo muito digital, né? Uhum. Aquela coisa de relação presencial, de se conhecer, de se encontrar, cada vez estão mais raras, né? Uhum. Acaba que isso é uma oportunidade. Você faz uma reunião, você faz uma conversa aqui, você acompanha um jogo ali, você faz, e aí você vai aos pouquinhos tentando inserir informações que você julga importante, formas de comportamento e tal. E eu tenho certeza que a gente, de uma forma ou de outra, acaba tendo um ganho enorme com isso. Então, realmente, eu Uhum. sou um fã de esportes, dedico um tempo bom, boa parte do meu tempo livre para isso, e Uhum. vou seguir fazendo isso porque gosto demais. Que legal. Parabéns pela visão, pela atitude, pela ação, com esse olhar de transformação mesmo das pessoas. Isso com certeza reverbera na vida de outras pessoas também, né? Como foi o caso desse atleta que veio te agradecer, se tornou um coach, talvez ali profissional, da linha de ajudar outras pessoas, né? E com certeza é um mundo de lançar sementes. Você está lançando aí boas sementes, terá com certeza frutos extraordinários. Parabéns por essa visão e acho que nós precisamos falar mais de esportes por aqui. Vamos falar mais, porque, Tem né? muita história legal, cara. É, Eu vou contar uma história rapidinha aqui, claro, claro, de por um favor. minuto, que é muito legal, porque ela é muito emblemática, né? Quando a gente começou nisso, o primeiro time que a gente montou foi o primeiro time oficial, né, para disputar campeonatos, foi em 2019, tá?
E aí eu tinha um jogador que era uma grande promessa no time, né? Uma grande promessa mesmo, assim, alguém que se enxergava como um Ronaldinho do jogo online e tal, o cara que tinha grande capacidade. E ele era menor de idade, tinha 16 anos na época, tá? E a gente queria que ele jogasse, só que para ele jogar, ele precisava de autorização da família, né? Porque a sponsor do jogo exigia que, se fosse menor de idade, tivesse autorização de pai e mãe, mesmo o jogo sendo remoto, mas ele precisava ter uma autorização de pai e mãe. E na época, o pai e a mãe dele particularmente, ela era contra isso, ela achava que não ia, não tinha futuro, que como era na minha época no futebol, né? A minha mãe não me deixou jogar futebol porque era coisa de vagabundo, ela enxergava a mesma coisa, o joguinho online era um joguinho online e não daria futuro para ninguém. Eu e a Daniela, minha esposa, nós fomos a Minas Gerais, interior de Minas Gerais, né, Araguari, tá? Visitar a mãe dele, né, onde ele morava, conversar com a mãe dele para convencê-la de que ele era uma grande promessa, que ele merecia essa chance. A gente pegou um avião, foi lá, sentou com ela, conversou e a gente saiu de lá com a autorização dela assinada para que ele jogasse. Ele jogou um campeonato com a gente, 2 campeonatos com a gente, se destacou demais, né? E aí surgiu a oportunidade para ele num grande time do cenário, né? E hoje, esse menino, que na época tem 18 anos, que hoje, para o meu orgulho, volta e meia ele está no meu PV e me chama de pai, né? Que legal. Ele joga num dos melhores times do mundo e é considerado um dos melhores jogadores do mundo. Okay? Uau! É uma criança que deixou de ser criança, hoje ele já tem 20 anos de idade, né? Mas se destacou de uma forma absurda, se confirmou o que a gente entendia que ele seria, né? Um grande jogador, um grande player, né? E hoje faz sucesso no mundo inteiro. Já deve ter ganhado aí de premiação tranquilamente seus 300, 400 mil dólares aí nesses 4 anos, né? Então, é que já ganhou aí quase 2 milhões de reais jogando um joguinho, ele, jogador, né? E se realizou na vida, é um jovem totalmente feliz, totalmente realizado, garantiu o futuro da família dele, vai seguir garantindo, porque ele tem vários anos pela frente ainda jogando, e com certeza ele vai ganhar mais prêmios, vai ganhar mais dinheiro, né? Eu tenho orgulho de volta e meia de entrar. Para você ter uma ideia, assim, em 2021 ele me mandou uma mensagem em dezembro dizendo assim, cara, estou com saudade de vocês, vou passar o Natal e o Ano Novo aí. Aí foi lá para casa, passou o Natal e o Ano Novo com a gente, e é quase como um filho para a gente, e começou dessa forma. Estou com uma visita lá na casa da mãe dele para convencer a deixar ele jogar. Então, essas histórias é que me movem, entendeu? Essas histórias é que me fazem entender que vale a pena. Eu acho que você, não só para mim, mas para outras pessoas que estiverem assistindo, está quebrando algumas crenças sobre os jogos online. Vai quebrar sim. Porque todo mundo tem aquela história de que é violência, de que é um jogo de tiro, porque tu mata, porque tu não sei o quê. Cara, não é assim. Aquilo é o jogo, né? Mas fora do jogo é uma outra realidade. Mas você tem ideia de quantos pais brigam com os filhos por estarem com jogos e jogos, sabe esse joguinho, sendo que se ele aproveitasse essa sua visão e falasse, beleza, você quer jogar? Não, então vamos jogar para valer. Exato. Entendeu? Vamos te colocar numa academia, vamos fazer... Isso. Para você ter uma ideia, eu tenho hoje no meu time atual, né? Eu tenho um player que é uma figura fantástica, um cara que eu tenho um respeito absurdo, um ser humano correto, sério, reto, responsável para um guri, né? A responsabilidade dele é enorme, absurda. Ele é um cara que tem a cabeça muito boa para a idade que ele tem. Ele é extremamente focado no jogo dele, ele tem os sonhos dele, é um grande atleta e ele não tem apoio nenhum em casa. Uau, deve ser bem desafiante. Vive tendo problemas de discussão com a mãe dele vive dizendo que o jogo nunca vai dar nada para ele, e ele tem grandes oportunidades. Hoje, você tem uma ideia, o que a gente chama de joguinho eletrônico, existem campeonatos mundiais, e o brasileiro hoje disputa campeonatos mundiais, os times brasileiros de esporte hoje estão num nível muito alto, tá? E a gente está sempre entre os primeiros do mundo inteiro. Existem campeonatos mundiais que dão 3 milhões de dólares de premiação por ano.
por ano, e tem Ó. todo ano. E esses campeonatos, às vezes, tem 2, 3 vezes por ano. Tem Uhum. times de esporte no mundo hoje que faturam só com premiação de campeonatos de 10 a 20 milhões de dólares por ano. Uhum. E os jogadores ganham uma grande fatia desse valor. Então, é solução de vida para muito jovem de periferia, cara. É solução de vida para muito jovem que se dedicar àquilo. Claro que o cara não vai largar os estudos, claro que o cara não vai largar o que ele tem que fazer, mas se ele focar naquilo e ele for de fato bom, ele resolve a vida dele. Muito mais do que... Eu tenho jogadores que jogam comigo hoje que moram no meio de favela em São Paulo. E o cara tem um salário todo mês. Hoje, um jogador profissional, né, ganha, dependendo do nível do cara, ele ganha de 2 a 3 mil reais por mês. Sério? Sim, salário, de 2 a 3 mil reais por mês, só para jogar. Mais a premiação dos campeonatos que ele ganhar, a parte dele da premiação dos campeonatos. Então, assim, ó, um jogador hoje de alto nível, para você ter uma ideia, assim, na área, no esporte que eu falei, no Fluminense, por exemplo, que é um esporte que tem, um dos principais jogadores do cenário, um brasileiro, principal jogador do cenário, há 6 meses atrás, postou lá um videozinho dele tirando uma BMW zero na concessionária, jogando no celular. Jogando okay? O cara formou aí, num ano, 500 mil dólares. É um dos principais jogadores do cenário, entendeu? É um cara que veio lá do interior do Rio Grande do Sul, hoje ele mora aqui em São Paulo, né? É um cara que ganha muita grana jogando. E ele é 100% dedicado àquilo, é um dos melhores do mundo. Então, assim, é muito legal. Se os pais entendessem aonde os seus filhos podem chegar, é a mesma coisa que você botar um filho numa escolinha de futebol. Entendeu? Ele pode evoluir ali, virar um atleta profissional, ganhar muito dinheiro jogando futebol. Né? É a mesma coisa. Se você tiver um filho que tem de fato habilidade, que tem de fato skill, né, num esporte, e ele investir nisso, cara, ele vai e ganha dinheiro. Ganha dinheiro bastante. Eu falei 2, 3 mil reais de uma realidade de um jogo, que é PUBG Mobile. Sim. Você pegar um outro esporte, que é um CSGO da vida, por exemplo, que é um jogo já mais hypado, um jogo que tem um cenário mais caro, um jogador hoje de CSGO bom não ganha menos de 8 mil por mês. Para jogar. Ele tem dedicação, tem que ter uma filosofia de vida, ele tem que ter mentalidade, ele tem que ter tudo para poder... Sim, mas aí você tem apoio psicológico, um time correto tem apoio psicológico, tem coach de alta performance, tem treinador, tem coach técnico, tem analista, você tem todo o staff por trás, você dá suporte para o jogador para que ele possa desempenhar na melhor condição possível. E nesse processo, Thiago, que é o mais legal, você vai construindo o ser humano. Você vai entendendo e mostrando para ele que a vida tem outras coisas, né? Que existem várias chavezinhas que ele precisa virar, como respeito, como trabalho em equipe, né? Como seguir metas, como compromisso, que ele vai levando para a vida inteira dele. Um dia ele vai parar de jogar. Né? E quando ele parar de jogar, ele já tem isso tudo criado dentro dele. Entendeu? Ele já tem isso, ele já sabe trabalhar em equipe, ele já sabe ser focado, já sabe ser dedicado. Tanto que eu tenho um player meu hoje que ele joga e ele faz uma faculdade de desenvolvimento de sistemas em paralelo. Né? Porque conversou comigo, entendeu como é que é? Não, é isso que eu quero para minha vida. E ele disse, a hora que eu me formar, que eu terminar minha faculdade, né, ele faz um EAD, a hora que eu terminar minha faculdade, eu vou mandar o meu currículo para ti, eu quero trabalhar contigo em desenvolvimento de sistema. Que legal. E ele pode usar também como qualquer outro atleta. Ele pode jogar um tempo, se transformar naquele período e falar, agora eu vou fazer uma pausa, vou focar em outras áreas, vou fazer outra profissão. Ele pode seguir em outras áreas depois também. Hoje, por exemplo, eu tenho dentro do meu time, né, eu uso o suporte de um coach de alta performance. Tá? O cara é um dos caras mais como é que eu vou dizer, mais respeitados no cenário de esporte brasileiro, tá? O nome dele é Thiago Borinelli, tá? Todo mundo conhece ele por Bor, tá? Bor é um cara que é um ex-atleta. Começou como um atleta de esporte, né? Jogou muito tempo profissionalmente, entendeu todas as importâncias que o jogo tem, questão de foco, de perder medo, de saber lidar com pressão, essas coisas todas. Se desligou do jogo, parou de ser atleta, né? Trabalhou um tempo
coach técnico e foi depois trabalhar, foi aprender, foi fazer cursos de coach de alta performance. E hoje ele evoluiu tanto que ele é um dos melhores coaches de alta performance do Brasil e é um ex-atleta do esporte. Então, a base dele foi o esporte e ele evoluiu no esporte e dali ele foi criar uma nova profissão para ele, buscar uma nova profissão para ele. Ele até fez faculdade de medicina veterinária, né? Mas ele escolheu ser coach de alta performance e hoje o cara é referência nacional em esporte. Então, assim, tem que tirar um pouco, sim, desse preconceito que você falou aí, né? Dessa coisa que é só um joguinho, tá? Porque pode se tornar uma coisa muito séria e muito legal mesmo. Legal que eu digo como escola de vida e legal também como profissão. Como profissão, como fonte de renda. A gente pega caras no Brasil hoje que estão com 30 e tantos anos já e que são referências mundiais. Pega o Fallen, joga CSGO, tá? O Fallen é referência mundial. O Fallen é considerado um dos melhores jogadores da história, joga até hoje, está na atividade, ok? E o Fallen é um cara que bota tranquilamente aí, não tenho medo de errar, mas ele bota 2, 3 milhões de dólares por ano no bolso jogando CSGO, entendeu? Bom. Então, ele é um cara que já não é mais uma criança, é um cara com 30 e tantos anos, né? E que é referência mundial. Qualquer lugar do mundo que você chegar e falar no nome dele, todo mundo sabe quem é. Ele é um Ayrton Senna, ele é um Ronaldinho Gaúcho, ele é um Pelé, ele é essa referência no mundo do esporte. Por isso que a gente vê também um segmento que está aquecendo com seus fones, cadeiras, computadores, com outros equipamentos, com camisetas, com acessórios, com tudo isso. Vamos voltar de novo para o CSGO, que é um mercado que eu estou descobrindo agora, né? Sim. O CSGO, quando você é um time de Majors, por exemplo, né? Majors são os melhores times do mundo, né? Quando você chega a Majors, você está lá entre os melhores do mundo. A empresa, né, a sponsor do jogo, ela cria uma figurinha para você, um adesivo, um sticker, tá? Que você pode comprar dentro do jogo e colar na sua arma. Eu sou jogador, sou fã do time tal. Fui lá e comprei um sticker do time tal e colei na minha arma. Eu vou pagar lá X dólares lá por aquele sticker, 2 dólares, 3 dólares, não sei qual é o valor. Depende do sticker, depende do time. Comprei e botei na minha arma, dentro do joguinho, um sticker virtual, né? Então, eu só adesivei a minha arma ali para saber que eu sou fã daquele time. Ou eu faço coleção, boto um sticker de cada time, tanto faz. Cada time de Majors, ok? A cada ano, fatura só de venda de stickers de 800 a 1 milhão e 200 mil dólares. Que coisa. É um mercado gigante, cara. Gigante. É um mercado gigante. Então, deixou de ser uma brincadeira, deixou de ser um joguinho. Eu vi que o Alok fez algo. Qual dos jogos que ele fez? Cara, o Alok está envolvido em vários jogos. Vários jogos, né? Ele colocou um personagem dele, uma coisa assim. Tem vários jogos que tem personagem dele. Eu não lembro qual é o jogo que tem, mas tem vários. E vários outros pessoal relacionado à música eletrônica e tal. Cada um deles normalmente tem participação especial em um jogo, em outro jogo. Existem diversos jogos. O Free Fire, se eu não me engano, fez uma campanha com o Neymar. O próprio PUBG fez uma campanha com o Messi, né? Você tinha como conseguir o personagem do Messi, a camiseta do Messi, roupas e tal, porque isso vende muito, né? Você tem uma ideia, tem um jogo bem hypado hoje, deixa para uma sponsor de 1 a 2 bilhões de dólares por ano. Bilhões de dólares por ano. Entendeu? Então, assim, é um grande negócio, é um grande mercado. Tá? Sim, quando eu olho do lado de cá, do marketing, eu vejo atenção. A atenção está onde? Se tem uma atenção de um público naquele ambiente, a venda de alguma informação ali dentro que esse público está vendo e vai engajar e vai gerar venda de produtos. Então, né? Agora mesmo, o PUBG tem uma campanha enorme baseada com personagens de um desenho animado aí que é muito hypado no mundo inteiro. Entendeu? Então, os caras vendem milhões em função daquilo ali. Fazem a parceria, daqui a pouco eles pegam e fazem uma parceria com a Lamborghini, lançam dentro do jogo um carro da Lamborghini, vende pra caralho, entendeu? Então os caras ganham muita grana em cima disso, né? A sponsor e quem faz a parceria com eles também. Legal. Para concluir, e a minha pergunta-chave aqui,
qualquer empresa consegue usar o esportes para o seu marketing, para ela anunciar lá dentro, para ela colocar sua logo, para ela fazer como. Você vê, não sei se eu estou te perguntando coisas, às vezes você fala assim, pô, não fui nessa linha ainda, sei lá, mas estou te perguntando se alguém nos assiste, se nós resolvemos colocar anúncios lá dentro, como que pode isso acontecer? Você vê isso possível? Cara, na realidade, isso varia muito de jogo para jogo, tá? Infelizmente, quando você é de marketing, você sabe muito bem, né? Uhum. Quando um departamento de marketing vai analisar um patrocínio, ela vai pedir o Media Kit daquele time, né? Sim, Aí, naquele Media Kit, você vai ter lá quantas visualizações tem, aonde participa, o que tem de presença na rede social e essas coisas todas. uhum. Isso varia muito de esporte para esporte, ok? E de Uhum. região para região também, né? Então, vamos botar assim, no Brasil, o patrocínio em esporte é muito fraco ainda, tá? As Uhum. empresas brasileiras ainda não descobriram o esporte. Apesar de, por exemplo, finais do PUBG nacional, finais de um campeonato chamado PMPL, que é uma espécie de brasileirão do PUBG, né? Que é o Sim, jogo que eu estou te falando. Serem transmitidas no Sport TV, né? O Sport TV 3 uau, transmite sim, ao vivo as finais, tá? Você ainda não tem, dentro do Brasil, empresas de grande porte apoiando times de PUBG Mobile. Ainda não tem isso, tá? Eles não descobriram isso. Em sim, compensação, você pega o CSGO, por exemplo, que é um jogo que eu uso como referência, porque é um jogo muito antigo e é hypado ainda no mundo inteiro. A patrocinadora, por exemplo, do time do Fallen, né, é a Audi, uau. né? Então, os Uhum. caras, por exemplo, esses dias ganharam uma Audi, acho que era uma e-tron, né, personalizada, pintada com as cores do time e adesivada com as cores do time. Ganharam de presente da Audi. Além de, provavelmente, alguns milhões de dólares por ano de patrocínio. Então, Uhum. depende muito do jogo, depende muito do lugar. O próprio PUBG, que aqui no Brasil não tem tanta relevância, você pega lá na Arábia, pega a região da Arábia, lá você tem Coca-Cola, você tem Sony, você tem um monte de grandes marcas mundiais patrocinando times da Arábia. Por quê? Porque lá, por exemplo, na Arábia Saudita, naquela região da Arábia, né, na Ásia, vamos botar assim, existem canais de televisão privadas que passam 24 horas por dia transmitindo campeonatos de esporte. E aí as empresas têm muita visibilidade. Né? Então, o que ela quer, quando você vai vender um Media Kit, é visibilidade. Não adianta eu chegar para ele assim, eu tenho um campeonato aqui onde eu tenho, sei lá, 50 mil views no Instagram, 50 mil views no YouTube ao mesmo tempo. Uhum. Não me serve, eu quero 500 mil, eu quero 1 milhão, eu quero que a minha marca seja vista. Né? Como Uhum. a gente estava numa reunião de CEOs de equipes de PUBG e um CEO contando, dizendo, levei meu Media Kit e tal, cheguei lá pro cara, mostrei, o cara olhou meu Media Kit e disse para mim assim, com esses números aqui eu consigo te dar um boné de presente. Porque a relevância a nível de visualização era muito pequena. Mas é uma coisa bem particular do Brasil, tá? Apesar É, dos times se destacarem mundialmente, a gente não tem no Brasil, ainda não teve campeonato presencial, que é um campeonato que traz muita gente, agora vai ter o primeiro campeonato, provavelmente, mas não teve ainda. E lá uhum. fora tem muito presencial, tem muita transmissão, então isso faz com que as empresas realmente se interessem em patrocinar aquilo ali. Né? Uhum. Os detalhes aí são regras de marketing que você entende melhor do que eu até. Bom, eu olho para um caminho de a base do próximos, a base dos próximos consumidores estão dentro dentro do processo tecnológico, né? Vamos lá, meu filho, sobrinhos que eu conheço, essa turminha vai comprar muito nesse meio digital, né? Vai, E eles vão ser vai. influenciados ali onde eles estão, tá? E então, se a marca começar a entender que ela vai conseguir influenciar o que ela influenciava anunciando no horário dos desenhos na TV aberta, ela vai anunciar dentro dos jogos, ela vai patrocinar, ela olhar isso como destino de verba de marketing para esse público, ela vai começar a educar um público e aí, Uhum. a minha visão, eu sei que tem a transformação das pessoas, mas é a minha visão do marketing, olhando, pô, canal, eu posso ter um canal ali que está sendo explorado, opa, tem um canal de marketing ali que dá para ser. Sabe assim, qual é a idade do público que joga? Qual que é o volume de gente que fica lá? É um dos públicos que interessa para o cara. Peraí, eu tenho uma parte que eu vendo papelaria online e eu tenho, né, coisas para escolas, mochilas dos jogos, o que eu posso anunciar minha papelaria online dentro de um Dentro do jogo. jogo que o cara vai comprar a mochila, a camiseta, o boné, tudo do jogo que eu estou vendendo. E a gente fala de jogos aí que tem, sei lá, 600, 700 milhões de jogadores ativos no mundo inteiro.
entendeu? Jogos que tem no Brasil 10, 15, 20 milhões de jogadores ativos, né? Ativos. Então, quer dizer, é um público que todo dia está ali jogando. Todo dia ele está abrindo o joguinho dele. Então, todo dia ele vai ver a tua marca, todo dia ele vai enxergar. Então, assim, claro que a gente ainda não conseguiu ocupar as mídias externas, né, fora do jogo, no volume que gostaria ou que deveria, né? Mas eu acho que é um caminho sem volta. Também. Daqui a pouco você vai ter lá, transmitindo um campeonato, vai ter 2 milhões de views, né? Que hoje você não tem, né? Mas a gente vai chegar lá. Então, vai chegar. Que leva um tempinho, mas vai acontecer. Mas é muito legal. Uma hora vamos tirar para falar só sobre isso. Tem muita coisa para contar, tem muita coisa para falar. É uma aventura interessante. Eu mesmo cresci muito como ser humano, me envolvendo com esse processo. Eu sempre digo que 2 coisas me ensinaram muito na vida, né? Os meus filhos, né? E cada filho é um filho, e aí você tem que aprender a lidar com as diferenças de cada um deles, e crescer junto com eles, e aprender junto com eles, e ir te moldando, né? E te reconstruindo, te reinventando como ser humano para aprender a criar os filhos da melhor forma. E hoje, graças a Deus, eu tenho 3 filhos independentes, moram longe daqui, minhas filhas moram na Europa já, enfim. E nesse ponto, como pai, eu sou um cara muito realizado, né? E o esporte me trouxe essa oportunidade também, lidar com jovens e me reinventar também, aprender certas coisas que eu não sabia, lidar com situações que eu não sabia, crescer junto com eles. Quer dizer, eu não sou o dono da verdade, eu não sei tudo, né? Mas eu, ao mesmo tempo que eu ensino, eu aprendo, né? E as coisas vão evoluindo dessa forma. Então é muito legal essa experiência. Show. Deixa uma fala final, além desse que você apontou, que já foi sensacional, para as pessoas, a gente concluir e faça o seu fechamento aí oficial. Cara, eu sou um cara meio diferenciado na minha visão de vida, né? Então, assim, o que eu posso dizer para as pessoas é o seguinte: tenham um sonho, tenham um objetivo, tenham um desejo, né? Façam tudo, 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 tudo que vocês puderem fazer para realizar aquele sonho, para realizar aquele objetivo. Não se acomodem, não desistam, né? Persistam. Eu sempre digo que a palavra mágica na vida de qualquer pessoa é persistência. Tá? A maioria das pessoas, quando ela está bem pertinho de chegar onde ela quer, ela desiste, né? Óbvio que a gente não pode nunca confundir persistência com burrice. São coisas muito parecidas, mas são bem diferentes, tá? Mas assim, ó, se você quer alguma coisa de verdade, persista, né? Foca, te dedica, te esforça, faz tudo para que aquilo aconteça, né? Não espera que caia do céu, não cai. Ok? Se você vai achar que você vai ficar sentado numa cadeira rezando e aquilo vai acontecer, lamento informar, não vai. Ok? Então vai atrás. Você tem um sonho? Vai atrás. Faz de tudo que você precisa fazer, ou de tudo que é possível para você fazer, para realizar o teu sonho, né? E se você for dedicado de verdade, se você for entregue na sua totalidade, se você for focado no que você quer, ele vem. Mais cedo ou mais tarde ele vem. Tá? Então é uma coisa que eu tenho muito claro na minha vida. A minha vida toda foi pautada nisso, foi pautada em desejos, foi pautada em sonhar, né? Como eu sempre digo, quando eu comecei a minha vida, nada disso que a gente fala hoje de tecnologia existia, né? Eu com 14 anos fiz o meu primeiro software, nem computador existia, né? E eu sempre desejei as coisas e fui atrás, né? E façam isso, né? Desejem de verdade, queiram com amor, queiram com gana, vocês chegam lá, né? É só não desistir no meio do caminho que o futuro está ali. Sensacional. Tem muito a ver com a frase, na verdade, um texto de Napoleão Hill, que ele fala sobre a filosofia do sucesso. E ele fala que aquele que crê, cedo ou tarde, aquele que crê plenamente que ele vai conseguir é o que vai realmente alcançar a realização, a vitória daquilo que ele está procurando, né? E tem muito a ver com essa filosofia de vida. Fabiano, gratidão, obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, né? E tem muito conteúdo aí, tem filosofia fantástica que vai transformar pessoas, que vai conectar com as pessoas. Então, eu acho que a gente vai aproveitar mais espaço da sua agenda, fazer mais bate-papos desses aí para entregar mais transformação para as pessoas. Estou à disposição. Só me chamar, sendo para conversar, para bater papo, dar um pouco de risada e contar um pouco de história, eu estou sempre à disposição.
Muito obrigado e nós vamos se ver presencialmente em breve. Nosso evento da Conceito, tem Conceito Day chegando. Aqui no nosso evento de cultura, eu sei que depois do evento a gente vai ter aí um podcast pessoal e tal, acho que vai ser bem legal também, a gente vai poder falar sobre muita coisa. É isso aí. Obrigado, Fabiano. Um abraço. Até mais. Eu que agradeço. Um grande abraço. Tá bom? Tá bom. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.